Pessoal, boa noite. Dando seguimento às nossas aulas das quartas intensivas. É, Hoje nós vamos tratar sobre embolia pulmonar e quem vai falar para a gente é o Dr. Júlio César. Júlio César, que é um grande amigo e ele é graduado em medicina pela UFMG, especialista em pneumo pela Santa Casa, médico titulado pela Sociedade Brasileira de Pneumo, é pneumologista no Hospital Margarida e membro da equipe de terapia intensiva de lá. É lá que a gente se conheceu, tive a oportunidade de aprender muita coisa com esse cara, não só do ponto de vista técnico, mas humano e ético. E para mim é uma honra ter ele aqui com a gente. Júlio, passo a palavra para você. Muito obrigado aí pelo convite, cara. Valeu, boa aula. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Também queria agradecer, Paulo, o convite para estar falando aqui para vocês. Pedir antecipadamente desculpa por qualquer coisa, porque eu estou acostumado a estar desse lado daí, não do lado de cá apresentando. Então, não tenho muita experiência de estar do lado de cá. Vou tentar passar aqui para vocês o que a gente tem estudado aí de embolia pulmonar. Paulo já falou, né? Paulo é um grande amigo também. Tive a minha honra de trabalhar com ele aqui em Molevade. Infelizmente, a gente perdeu ele aqui, né? Foi embora aí para BH. Foi uma perda grande para a gente, mas um ganho grande para vocês aí e para ele também. Então, vamos lá. Bom, por que é importante a gente falar de embolia pulmonar? A embolia pulmonar é uma patologia que tem uma alta frequência, uma alta mortalidade, né? Vários de nós estão lidando com isso no dia a dia, a gente sabe que a gente vê isso com uma certa frequência. Junto com a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar acompanha o que a gente chama de tromboembolismo venoso. É uma entidade composta por essas duas patologias. A terceira causa mais comum de síndrome cardiovascular, seguida aí depois do infarto e do AVC, tem uma incidência anual alta de 0,3 a 1,7 por mil habitantes por ano, e essa frequência praticamente dobra a cada 10 anos a partir da idade de 40 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, né, entre os anos de 2010 e 2021, o número de internações relacionadas à TEV ultrapassou 520 mil, com um total de 67 mil óbitos, né? E há uma estimativa que cerca de 3 milhões de pessoas morrem por ano no mundo, decorrente de embolia pulmonar. Então, realmente a gente precisa entender bem essa patologia. Um alto índice de mortalidade, sendo que 34% dos pacientes morrem subitamente ou em poucas horas após a primeira manifestação, mesmo antes de receber qualquer tratamento, né? Quais são as causas de embolia pulmonar? A principal causa é a circulação de trombos da circulação venosa. Esses trombos são originam principalmente dos membros inferiores e principalmente das veias ilíacas e femorais. Então, a gente tem lá, né, um esboço aqui de um vaso sanguíneo com uma circulação normal, uma trombose que se formou aqui, desse trombo desprende um pedaço, um êmbolo, e pela circulação venosa, entra na veia cava inferior, cai lá no átrio direito, ventrículo direito, e vai para a circulação pulmonar. E é a carga tromboembólica, o tamanho desse êmbolo, qual vaso que ele vai obstruir aqui, é que vai determinar principalmente a repercussão que essa embolia vai ter nesse paciente, né? Se for um vaso pulmonar principal, se for um vaso pulmonar segmentar, subsegmentar, a gravidade vai variar de acordo com isso e também com o estado cardiopulmonar prévio do indivíduo. Qual que é o quadro clínico, né? O quadro clínico geralmente é um quadro clínico inespecífico. A tríade que quase sempre está presente,
dispneia, taquipneia e dor torácica, mas pode ter diversos outros sintomas, né? Taquicardia, hemoptise, tosse, hipoxemia, como eu acabei de falar ali, a carga tromboembólica e o estado cardiopulmonar prévio desse paciente, que vai determinar qual que vai ser o prognóstico dessa embolia nele, e se ele vai ter ou não presença de instabilidade hemodinâmica. Cerca de 10% dos casos apresentam-se com síncope secundária a colapso circulatório, decorrente de insuficiência aguda do ventrículo direito, né? O ventrículo direito, a gente vai falar isso durante a aula, ele é a grande estrela aqui da embolia pulmonar, né? Porque vai depender da resposta que ele vai ter a essa pós-carga causada por essa embolia, a resposta que ele vai ter que vai determinar qual que vai ser o quadro clínico desse paciente. Os sintomas clínicos, se você tiver sintomas clínicos sugestivos associados a fatores de risco, deve sempre se levantar a possibilidade de embolia pulmonar, né? No pronto-socorro, tem sintomas clínicos sugestivos e fatores de risco, tem sempre que pensar nessa possibilidade para poder conseguir fazer o diagnóstico. E uma avaliação pré-teste, o score mais usado, né, na prática clínica, é o score de Wells. Acho que todo mundo já viu falar, já conhece ele, já deve ter usado ele várias vezes aí. Qual que é os fatores de risco principais aí da embolia pulmonar? Nós temos fatores de alto risco, de risco moderado e de baixo risco. Vou citar aqui, né, está descrito aqui no quadro, os principais fatores de alto risco: prótese ou fratura de quadril ou joelho, cirurgia maior, politraumatismo, traumatismo da medula espinhal, risco moderado, imobilização, paralisia de membros inferiores, imobilidade no leito maior que 3 dias, internação em UTI, ciência cardíaca, trombofilia, câncer, artroscopia de joelho, catéter venoso central, história prévia de TEP ou TVP, terapia de reposição hormonal, anticoncepcional oral, de menor risco, idade menor que 55 anos, cirurgia laparoscópica, viagens aéreas menores do que 6 horas, obesidade mórbida, tromboflebite superficial e gravidez. Só um segundo aqui. Então, vamos falar aqui do score de Wells. O score de Wells ele tem 7 variáveis, cada uma delas com uma pontuação, né? Então, história de TVP ou TEP prévio, pontuação de 1,5, cirurgia ou imobilização recente nas últimas 4 semanas, 1,5, história de câncer, 1 ponto, hemoptise, 1 ponto, frequência cardíaca maior que 100, 1,5, sinais clínicos de TVP, 3 pontos, e essa última alternativa, essa última variável, que é um pouco criticada em alguns estudos por ser muito subjetiva, às vezes as pessoas lêem, não entendem direito, né? Aparece na literatura escrito assim, diagnóstico alternativo menos provável que TEP, 3 pontos. Como é que a gente pode fazer essa pergunta diferente para a gente entender melhor? Diagnóstico de TEP é o mais provável ou igualmente provável em relação aos demais diagnósticos? Se sim, 3 pontos. Se nessa soma a gente tiver uma pontuação maior que 4,5 pontos, é o TEP provável, e menor ou igual a 4 pontos, um TEP improvável. Os principais exames complementares, a gente tem exames de apoio diagnóstico, exames de confirmação diagnóstica. Entre os exames de apoio diagnóstico, radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, dímero D, e de confirmação diagnóstica, angio-TC de tórax, angio-ressonância, cintilografia pulmonar, Doppler de membros inferiores e arteriografia. A gente vai falar um pouquinho aqui, demonstrando esses exames. Radiografia de tórax. A embolia pulmonar é um exame inespecífico, né? Pode estar alterado em 84% dos casos. Auxilia principalmente no diagnóstico diferencial de outras patologias, né? O paciente pode ter um pneumotórax, uma pneumonia, avaliação de tumor, então auxilia no diagnóstico diferencial. Os principais achados na radiografia de tórax na embolia pulmonar são atelectasias, consolidações e derrame pleural,
E tem dois sinais, assim, na radiografia de tórax, nem sempre são encontrados, mas quando são encontrados, ajuda a gente a pensar em embolia pulmonar. Tem os epônimos, né? Um chamado de sinal de Hampton, ou Corcova de Hampton, e sinal de Westermarck. Vou mostrar aqui na imagem. Aqui, o sinal de Hampton, né? A imagem que aparece no raio-x de tórax, geralmente, né? Nem sempre é assim, é uma imagem de uma consolidação, geralmente em formato triangular, com base voltada para a superfície pleural e o ápice mais ou menos direcionado para a região do hilo pulmonar. Uma imagem desse tipo aqui, com quadro clínico compatível, tem que levantar a suspeita de embolia pulmonar. O sinal de Westermarck, a imagem não ficou muito boa aqui na projeção, na hora que eu coloquei para projetar, mas o sinal de Westermarck é uma deficiência, uma redução da vasculatura numa região pulmonar. Aqui não está dando para ver muito bem, mas é uma área que a gente chama de oligoemia, em que a vasculatura está reduzida aqui nessa região, né? Comparando com o pulmão esquerdo, nessa região do pulmão direito, a gente vê uma área com diminuição da trama vascular. São dois sinais possíveis de ser encontrados na radiografia de tórax. Eletrocardiograma. Todo mundo já ouviu falar algum dia, né, nesse padrão S1, Q3, T3, mas ele pode ser encontrado, mas ele é raramente encontrado. Apenas 6% dos casos de TEP a gente consegue encontrar um padrão, esse padrão eletrocardiográfico, que significa sobrecarga aguda do ventrículo direito. Então, presença de onda S em Q1, onda Q em D3 e onda T invertida em D3, forma esse padrão S1Q3, que algumas vezes pode ser encontrado, mas é apenas 6% dos casos. Vou falar aqui um pouco do dímero D, né? O dímero D é um produto específico de degradação da fibrina. Ele é formado pela ação fibrinolítica da plasmina sobre a rede de fibrina. Ele tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade para o diagnóstico de TEP. Pode ter níveis elevados em diversas outras condições. Então, muitas vezes, o dedímero é um fator bastante confundidor quando ele é somente positivo, né? Ele pode ser positivo em infecções na idade avançada, gravidez, TDP, TEP, infarto, AVC, parto, cirurgia recente, entre outras causas. Ele tem um alto valor preditivo negativo em pacientes com baixa ou intermediária probabilidade de TEP na avaliação pré-teste. Né? E tem esse valor preditivo negativo alto se o paciente tem baixa ou intermediária, porque se o paciente tem uma alta probabilidade de TEP, o critério de ELS maior que 4,5, o dedinho não deve nem ser utilizado, já deve passar por exame diagnóstico, né? Pacientes acima de 50 anos de idade têm que ter o valor do seu dedímero corrigido pela idade. Acima de 50 anos, o valor de corte não é o de 500, a gente vai multiplicar por 10. 60 anos, 600. 70 anos, 700. 80 anos, 800. Então, dessa forma, o dedinho tem que ser corrigido, o valor de corte, a partir de 50 anos de idade. Ultrassonografia de membros inferiores, né? Na maioria dos casos, como a gente conversou, os trombos, os coágulos se originam nos membros inferiores, né? É um exame sensível específico em pacientes com sintomas de TDP, um exame de fácil acessibilidade, né? Indolor, não invasivo, e que, se o paciente tiver um quadro clínico compatível, com alta probabilidade e um duplex, alta probabilidade para TEP e um duplex scan mostrando TVP, você já pode fechar o diagnóstico de embolia pulmonar a partir daí. Ecocardiograma é um exame bastante importante também, né? Então, o ecocardiograma, o êmbolo vai causar uma obstrução vascular, né? Na vasculatura pulmonar. Essa obstrução vai causar uma elevação abrupta da pressão na artéria pulmonar, aumento da pós-carga do ventrículo direito, dilatação e hipocinesia do ventrículo direito,
desvio do septo interventricular e regurgitação tricúspide. Esses achados são achados de embolias mais graves que são todos possíveis de ser vistos no ecocardiograma, né, que vai provavelmente levantar a suspeita de embolia pulmonar se o quadro clínico for compatível. Além disso, o ecocardiograma avalia a presença de trombos em cavidades cardíacas direitas, né, e em paciente com suspeita de TEP e instabilidade hemodinâmica, se você tem um ecocardiograma normal, nesse caso, você, sem disfunção do ventrículo direito, você pode praticamente excluir o diagnóstico de embolia nesse paciente, a partir desse dado do ecocardiograma. Então, uma imagem aqui, essas duas imagens são de ecocardiograma, né? Você vê aqui o que pode ser visto no eco, um aumento da área do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, retificação e até abaulamento do septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo, mostrando uma disfunção do ventrículo direito. Aqui também o aumento da área do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo. Aqui é uma imagem de angiotomografia de tórax, também mostrando aumento da área do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, sinais de disfunção de ventrículo direito na imagem, né, em pacientes com embolia pulmonar. Cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão. A perfusão é avaliada através da infusão intravenosa de macroagregados de albumina, marcados com tecnésio, e a ventilação pela inalação de aerossóis marcados com xenônio ou tecnésio. É uma opção de exame para pacientes com alergia a iodo, que o contraste da angiotomografia é iodado, ou insuficiência renal grave. Ela tem uma alta probabilidade, se você tiver uma alta probabilidade clínica, uma cintilografia positiva, você tem 96% de acerto no diagnóstico de TEP. Se você tem uma baixa probabilidade clínica em cintilografia normal, você pode excluir o diagnóstico de TEP. O exame sugestivo de TEP, ele se baseia em defeitos de perfusão na imagem, não coincidentes com defeitos de ventilação. Como é que a gente vê isso? Então, aqui tem uma imagem para a gente tentar entender. Do lado direito, as imagens são de ventilação, do lado esquerdo, as imagens são do exame de perfusão. Então, você vê que nessas áreas que tem déficit de perfusão, não tem déficit de ventilação. Tanto aqui, como essas áreas aqui também, onde as setas estão mostrando que tem déficit de perfusão, mas na ventilação os déficits não são coincidentes, dessa maneira que fecha o diagnóstico de embolia pulmonar na cintilografia pulmonar. Angiorressonância magnética, usa contraste não iodado, chamado gadolino, é um método de baixa disponibilidade no serviço de emergência, né? Pouco usado, e deve ser usado somente em serviços que têm comprovada experiência para dar o diagnóstico através desse método. A arteriografia, que antigamente era o padrão ouro, né, até o surgimento da angiotensese de tórax, né, mas é um exame invasivo feito através de hemodinâmica, né, que não se é usado mais na rotina, maior risco de complicações, né. Depois que surgiu a angiotomografia, a arteriografia caiu por terra aí, na maioria dos casos. Tem uma imagem aqui para a gente ver como que funciona a arteriografia, né? Essa imagem foi até feita por um paciente com tromboembolia pulmonar crônica, mas dá para ilustrar bem, catéter lá na artéria pulmonar. Esse paciente tem um grande trombo que está ocluindo toda a vasculatura do pulmão esquerdo. No pulmão direito tem déficit de enchimento para o lobo médio, para o lobo inferior esquerdo. Tomografia de tórax, então, que já há algum tempo é o padrão ouro para diagnóstico de embolia pulmonar, usa contraste iodado, evidencia falhas de enchimento no interior das artérias pulmonares, tem uma sensibilidade de 83%, uma especificidade de 96%, auxilia no diagnóstico de outras causas de dispneia também, né? Pneumonia, pneumotórax, tumor, derrame pleural, dá para ver tudo na angiotomografia. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui.
Essa imagem de angiotomografia é uma imagem de um paciente aqui do nosso hospital aqui de João Barbalho, inclusive é um conhecido meu. Ele falou até, inclusive, que não teria problema falar o nome dele aqui na aula. Esse paciente, ele tem 40 e poucos anos, ele é um locutor da rádio aqui da cidade, chama Júnior Queiroz, conhecido, e ele teve uma embolia pulmonar central bilateral, central e periférica bilateral. Então, nesses cortes aqui, tronco da artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, já vê um grande trombo ocluindo a artéria pulmonar direita, um ocluindo a artéria pulmonar esquerda. Aqui também, trombo, trombo. No corte, nesse outro corte, a gente vê que além das artérias pulmonares principais, tem trombos em artérias segmentares, tanto à direita quanto à esquerda, e também artérias subsegmentares, né? Essa parte mais escurinha aqui é trombo dentro dessa artéria pulmonar cortada na transversal. Então, é um paciente que, apesar desse grau de carga tromboembólica, esse paciente não teve instabilidade hemodinâmica, esse paciente não precisou de reperfusão e evoluiu bem com tratamento apenas com anticoagulante. E está seguindo o tratamento e está bem, está assintomático atualmente. Esse exame é do final do ano passado. Exames também de angiotomografia, né, mostrando que o trombo ele pode ficar em várias regiões do vaso, pode ser central, pode ser periférico e pode ocluir totalmente o vaso, né? Esse trombo desse exame que ocluiu totalmente esse vaso, ele causou no parênquima pulmonar, né, a imagem aqui, uma imagem semelhante a uma consolidação, semelhante àquela imagem que a gente viu no raio-x, base voltada para a pleura, né? Uma imagem semelhante à consolidação, aqui na janela de pulmão, aqui na janela de mediastina aparece ser desse jeito. Isso é o que a gente chama de uma área de infarto pulmonar, né? Então, essa obstrução causou essa área de infarto pulmonar, que na imagem é semelhante a uma consolidação. Muitas vezes pode ser, se não for feita uma angiotomografia, né, se for só uma tomografia, muitas vezes isso aqui vai ser confundido com uma pneumonia. Aqui também imagens de angiotomografia, mostrando um trombo aqui que se bifurca, está aqui na bifurcação das artérias pulmonares direita e esquerda, né? E mostrando que na própria angiotomografia a gente consegue ver com certa facilidade, né, dependendo de onde foi feito o corte, sinais de disfunção do ventrículo direito. Aqui a gente vê o aumento da área do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, uma retificação do septo interventricular, sinais de disfunção do ventrículo direito, que a gente vai falar mais sobre isso também daqui a pouco. Então, isso foi uma descrição dos exames, mas a parte mais importante que a gente tem para discutir atualmente em embolia pulmonar é a estratificação de risco, né? Antigamente, a gente dividia, classificava embolia pulmonar aquela classificação de TEP maciço, submaciço, isso não existe mais, né? A estratificação de risco atualmente, ela é a base para que o paciente possa ser tratado de forma correta, porque o principal objetivo que a gente tem que pensar a gente tem que tratar diferente pacientes com gravidades diferentes, que não tem como a gente tratar igual pacientes com gravidades diferentes. Então, a Sociedade Europeia de Cardiologia, juntamente com a Sociedade Respiratória Europeia, fizeram estudos que elaboraram essa estratificação de risco, que é a base que a gente tem hoje para o tratamento da embolia pulmonar. Essa estratificação de risco, ela usa, né, assim como a gente tem o score de Wells para avaliar a probabilidade de diagnóstico de TEP, a gente tem um score para avaliar a repercussão clínica do paciente que já teve o diagnóstico de TEP. Esse score, chamado de PESE, é um índice de severidade da embolia pulmonar. Esse PESE foi baseado em um estudo de uma coorte de retrospectiva de um grande banco de dados dos Estados Unidos,
com mais de 10 mil pacientes, que teve como base avaliar a estratificação de risco de mortalidade no paciente pós-diagnóstico de embolia pulmonar, baseado em critérios clínicos objetivos. Eu vou descrever daqui a pouco quais são os critérios clínicos do PESE. Inicialmente, ele foi feito com 11 variáveis e foi simplificado para 6 variáveis, que é o que a gente usa mais hoje em dia, que é chamado de PESE simplificado. O PES, então, vai avaliar a repercussão clínica que essa embolia está tendo no paciente e a gente vai ter que avaliar também o comprometimento do ventrículo direito. Como eu tinha falado anteriormente, o ventrículo direito é uma peça muito importante no diagnóstico e na repercussão da embolia pulmonar. Então, como é que a gente vai avaliar o ventrículo direito? A gente vai avaliar através de exames de imagem, principalmente ecocardiograma e angiotomografia de tórax, e através de biomarcadores, né? O BNP, principalmente BNP e troponina, né? Através disso, nos exames de imagem, a gente vai avaliar se tem disfunção de ventrículo direito e os biomarcadores para ver se esse ventrículo direito está tendo algum grau de estresse ou sofrimento com essa embolia pulmonar. Então, os pacientes, em relação ao risco, são classificados em baixo risco, risco intermediário e alto risco, sendo que o risco intermediário ele é subdividido em risco intermediário alto e risco intermediário baixo. No fluxograma, daqui a pouco, a gente vai detalhar isso direitinho aqui. E como é que se divide esses graus de risco em relação à frequência de apresentação? 20% dos casos de TEP apresentam-se como de alto risco, 48% de baixo risco e 32% de risco intermediário. Então, que bom que a maioria dos casos são casos de baixo risco, né? Mas mesmo nessa proporção, a gente tem que considerar que 1 a cada 5 pacientes vão ser pacientes de alto risco e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Então, aqui descrevendo o PESE, né, que a gente conversou, então é um score de avaliação de repercussão clínica pós-diagnóstico de embolia pulmonar. O PESE simplificado tem essas 6 variáveis: idade maior que 80 anos, história de câncer, doença cardiopulmonar, taquicardia, frequência cardíaca maior do que 110, pressão arterial sistólica menor que 100 e hipoxemia, saturação menor que 90%. Cada um desses ganha 1 ponto. Se a resposta for positiva para qualquer um desses, 1 ponto. Se fez essas 6 perguntas para o paciente, responder não para todas elas, mortalidade em torno de 1%. Se qualquer resposta positiva, maior ou igual a 1, mortalidade, alto risco, mortalidade em torno de 11%. E a estratificação de risco que a gente conversou, né, segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia e Respiratória Europeia, é de subdividir, então, o risco de mortalidade precoce hospitalar ou em 30 dias em alto risco, risco intermediário alto, risco intermediário baixo e baixo risco. O risco intermediário alto tem instabilidade hemodinâmica, tem PESE positivo, tem disfunção do ventrículo direito, tem elevação de biomarcadores, né? Eu vou descrever melhor do que nesse quadro aqui no fluxograma, mas a gente vai enxergar melhor essa estratificação. Então, diante de um paciente com diagnóstico de embolia pulmonar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se ele chegou em choque ou instabilidade hemodinâmica. Esse paciente que tem instabilidade hemodinâmica é um paciente de mais alto risco. Eu vou deixar para falar dele daqui a pouco, mas é um paciente que a gente tem que assumir que a gente tem que reperfundir esse paciente. Um paciente que tem altíssima mortalidade, cerca de 45% de mortalidade imediata relacionada a essa embolia pulmonar. Então, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas se eu não tenho instabilidade hemodinâmica, como que eu vou fazer essa estratificação? A primeira coisa, eu vou perguntar qual a repercussão clínica que essa embolia teve nesse paciente. Vou fazer o PESE, que a gente acabou de falar. Se o paciente respondeu sim para qualquer uma daquelas 6 perguntas do PESE, sim, ele já é um paciente de risco intermediário, já não é um paciente de baixo risco.
Uma vez que o paciente respondeu sim e é um paciente de risco intermediário, a próxima pergunta que a gente tem que fazer é: e como está o ventrículo direito? Ele está sob sofrimento, ele tá disfuncionante, ele está sob estresse? E aí a gente vai usar aqueles exames que a gente discutiu para avaliar o ventrículo direito. Primeiro, a gente vai usar os exames de imagem, ecocardiograma, angio-TC de tórax. Eu sou obrigado a fazer o ecocardiograma para avaliar a disfunção do ventrículo direito? Não, como a gente viu, a própria imagem da angiotomografia que foi realizada para fazer o diagnóstico de embolia pulmonar, se ela foi realizada de forma adequada, com corte adequado, a gente consegue ver sinais de disfunção do ventrículo direito na angiotomografia, como aumento da área do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, retificação de septo interventricular, abaulamento septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo. Todos esses são sinais que o ventrículo direito está disfuncionante. Então, já consigo avaliar a disfunção pela própria angiotomografia. Mas se eu tenho eco, eu posso fazer, claro, vai ajudar também, principalmente no caso de um paciente de alto risco, que às vezes ele está tão instável hemodinamicamente que ele não tem condição de ser transportado para fazer o exame de tomografia. Então, o eco à beira-leito pode ajudar muito nesse diagnóstico. E, além da disfunção do ventrículo direito dos exames de imagem, a gente vai fazer biomarcadores, por exemplo, o BNP. Toda vez que a fibra miocárdica sofre um estiramento, eu tenho elevação do BNP. Então, se o BNP está elevado, significa que algum grau de estresse esse ventrículo direito está passando, porque as fibras estão sendo estiradas. Então, BNP positivo, sinal de estresse, de sofrimento do ventrículo direito. Ou também a troponina. Troponina positiva significa que algum grau de sofrimento esse ventrículo direito está tendo em relação a esse fenômeno embólico, né? Então, se eu tenho risco intermediário, lembra? O PESE positivo, tem disfunção do ventrículo direito nos exames de imagem e biomarcadores, o paciente vai ser classificado como um risco intermediário alto. Desculpa. Risco intermediário alto. Agora, o risco intermediário, PESE positivo, que não tem disfunção do ventrículo direito nos exames de imagem e tem biomarcadores negativos, aí eu vou ter o risco que a gente chama de risco intermediário baixo. Qual a diferença desses dois? O risco intermediário alto é aquele paciente, né, que tem disfunção do ventrículo direito, biomarcadores positivos, é um paciente que a gente tem que tratar em terapia intensiva. Esse é o grupo de pacientes, de todos os pacientes aqui da embolia pulmonar, com maior risco de complicar nas próximas 72 horas. Esse paciente a gente tem que monitorizar bem a terapia intensiva e, em alguns casos, a gente deve considerar reperfusão, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Os pacientes de risco intermediário baixo, geralmente são tratados em regime de enfermaria, internação hospitalar em regime de enfermaria no início do tratamento. E quem é o paciente de baixo risco? O paciente de baixo risco é aquele que, aqui a gente já sabe que ele não tem estabilidade hemodinâmica, é aquele paciente que a gente, na hora de fazer o PESE, a gente fez aquelas 6 perguntas e ele disse não para todas elas. Não tinha mais de 80 anos, ele não tinha câncer, tinha história de doença cardiopulmonar, não tinha taquicardia, não tinha hipotensão, não tinha dessaturação. Então, esse é o paciente de baixo risco, que a gente pode, eventualmente, considerar um tratamento domiciliar, já do pronto-socorro, já com medicamento bioral para casa. Então, o que tinha, eu acho que a gente tem mais importante para discutir aqui sobre embolia pulmonar é o que está nesse fluxograma aqui, essa estratificação de risco, com base nisso que a gente vai tratar de forma adequada cada gravidade de paciente, cada grau de risco de paciente. Então, vamos voltar lá, eu tinha deixado para agora, depois, para falar do TEP de alto risco. Então, o TEP de alto risco é aquele 20% dos casos de TEP, né? São pacientes de altíssima gravidade, que apresentam com quadro de choque e instabilidade hemodinâmica com sinais de disfunção do ventrículo direito. Esses pacientes podem ter um risco de mortalidade em torno de 45%. E quais são os critérios de instabilidade hemodinâmica, né? Eu vou citar alguns aqui: parada cardiorrespiratória, necessidade de ressuscitação cardiopulmonar,
pressão arterial sistólica menor que 90, ou necessidade de vasopressor para manter essa pressão maior ou igual a 90, uma hipotensão persistente e, principalmente, sinais de hipoperfusão de órgão-alvo ou hipoperfusão tecidual, né? Que sinais que são esses, sinais de hipoperfusão tecidual? Taquicardia, taquipneia, pele fria, pegajosa, sudorese, aumento do lactato sérico, aumento do tempo de enchimento capilar, oligúria, anúria, todos esses sinais são sinais de hipoperfusão tecidual que significam instabilidade hemodinâmica. Eu preciso obrigatoriamente ter a pressão menor que 90 para classificar a instabilidade hemodinâmica ou choque se o paciente tem esses sinais de hipoperfusão de órgão tecidual? Não, não precisa necessariamente ter a pressão menor do que 90. Né? Os sinais de hipoperfusão de tecidual são suficientes para classificar, para considerar a instabilidade hemodinâmica. Como que a gente vai tratar esses pacientes, né? Paciente de alto risco, né? Esse é paciente com esse alto grau de mortalidade que a gente assume que a gente tem que reperfundir, tem que abrir o vaso, né? A principal alternativa é a reperfusão química, né? A trombólise farmacológica, na maioria dos casos, seguida de anticoagulação plena com heparina. Esses pacientes, logicamente, vão ser internados em leitos de UTI. O principal trombolítico que a gente usa atualmente, né, a alteplase, por muito tempo se usou a streptokinase, mas atualmente o padrão é o uso da alteplase. O esquema padrão de infusão são 100 miligramas em 2 horas. Isso aqui é subdividido em 10 miligramas em bolos, seguido de 50 miligramas na primeira hora e 40 miligramas na segunda hora. O benefício terapêutico é maior se o tratamento foi iniciado até 48 horas. Então, se essa reperfusão for feita até 48 horas do início dos sintomas, com certeza vai ter um melhor benefício, um melhor resultado. Porém, a janela terapêutica pode ser de até 14 dias. Por quê? Porque um paciente de tamanha gravidade, o benefício ele pode ser considerado até 14 dias, porque a mortalidade é muito alta, né? O risco de sangramento com a trombólise são superados pelo alto risco de morte nesses casos dos pacientes de alto risco. Então, os pacientes de alto risco trombolizados têm uma mortalidade em torno de 8,4%, ao contrário que daqueles não trombolizados, aquela mortalidade de até 45%. Então, após a infusão do trombolítico, a gente vai iniciar a heparina não fracionada e bomba de infusão contínua nesses pacientes de alto risco. Contraindicações ao uso de trombolíticos. Tem as absolutas aqui e as relativas. A gente já viu, a maioria já deve ter visto isso, né? As absolutas, a história de AVC hemorrágico, história de AVC com origem determinada, história de AVC isquêmico nos últimos 3 meses, neoplasia do sistema nervoso central, trauma grave, cirurgia ou TCE nos últimos 3 meses, coagulopatia significativa e sangramento ativo. Relativas, um AIT nos últimos 6 meses, anticoagulação oral, gestação ou primeira semana pós-parto, hipertensão refratária com pressão arterial sistólica maior do que 180, doença hepática avançada, endocardite infecciosa, úlcera péptica ativa. E nos pacientes de alto risco que têm contraindicação para a trombólise, num desses fatores que a gente falou agora, se o paciente tiver uma contraindicação ou tiver feito uma trombólise, teve uma falência, tem alguma alternativa? Tem, né? A gente tem o que a gente chama de embolectomia percutânea guiada por catéter, né? É feito por hemodinâmica, né? O catéter é direcionado lá na artéria pulmonar onde está o trombo, né? O catéter, além de levar a gente conseguir fazer uma dose baixa de trombolítico diretamente no trombo, o catéter remove o trombo também mecanicamente, né? E tem vários tipos de catéter. Alguns têm capacidade de ultrassom, em que o ultrassom ajuda a dissolver o trombo aqui, além de poder infundir trombolítico em baixa dose, reduzindo, sim, o risco de sangramento, e além de remover mecanicamente o trombo. Então, embolia percutânea guiada por catéter é uma alternativa para pacientes graves, né? Com contraindicação trombólise sistêmica ou com falência da trombólise sistêmica.
E a embolectomia cirúrgica ainda tem algum papel hoje em dia, né? Muito raro de ser utilizada. Quando eu vou usar a embolectomia cirúrgica? Quando eu não conseguir fazer todo o resto que a gente conversou aqui, né? Se eu não conseguir fazer todo o resto, o paciente continua instável hemodinamicamente grave, tem a opção de embolectomia cirúrgica, porém, né, é uma cirurgia de grande porte, com esternotomia com circulação extracorpórea, em que vai literalmente abrir a artéria pulmonar para retirar o trombo lá de dentro. Então, é cada vez menos usada nos dias atuais, né? E poucos centros têm capacidade para fazer isso. Aqui, aqui um exemplo da embolectomia percutânea por catéter, né? O catéter direcionado lá na artéria pulmonar. Aqui a gente, depois que injetou o contraste, viu déficit de enchimento para o lobo médio e para o lobo inferior. Esse catéter, ele removeu o trombo, está aqui embaixo, ó. O trombo foi removido mecanicamente, e depois o contraste, né, a perfusão aqui, que se refez aqui no lobo médio e lobo inferior. Tá? Então, a embolectomia percutânea por catéter é uma imagem demonstrando aí. O TEP de risco intermediário alto. Justifica a gente fazer trombólise para esse paciente? Vocês lembram do TEP intermediário alto? É aquele que tem PESE positivo, tem sinais de função do ventrículo direito dos exames de imagem, tem biomarcadores positivos. Então, esse paciente, como eu falei, aquele que tem maior potencial de se complicar nas próximas horas. Ele é um paciente que ele não é suficiente grave para estar instável hemodinamicamente, mas ele é grave. Ele está mantendo pressão às custas de sofrimento do ventrículo direito. Então, justificaria a gente pensar em reperfusão, em trombólise para esse paciente? Em 2014, foi feito um estudo multicêntrico, né, que avaliou mais de 1.000 pacientes com diagnóstico de TEP aguda e disfunção do ventrículo direito sem estabilidade hemodinâmica. Foi justamente para avaliar a trombólise nesses pacientes. A trombólise nesse grupo de pacientes, ela teve como benefício uma menor evolução para instabilidade hemodinâmica e para uso de drogas vasoativas, mas, porém, não teve benefício isolado na mortalidade, mesmo em estudo a longo prazo. Mas o que teve que chamou a atenção nesse estudo foi isso aqui. Uma taxa de sangramento intracraniano foi 10 vezes maior no grupo trombolizado. Por isso que a gente tem que individualizar muito esses pacientes para pensar em trombólise sistêmica. A recomendação é que esse grupo de pacientes seja monitorizado de forma rigorosa em leite de UTI e, caso identificado instabilidade hemodinâmica, instituir a trombólise precocemente, mas de forma individualizada. Não dá para fazer de forma indiscriminada para todo mundo classificado como risco intermediário alto. 10 vezes maior risco de sangramento intracraniano, 5 vezes maior risco de sangramento de outros locais. Então, é um paciente grave que tem que ser individualizado em relação à realização de trombólise. E os outros pacientes, o risco intermediário baixo e o baixo risco, a gente vai fazer anticoagulação, né? Assim como os que passaram também, depois do tratamento inicial, vão seguir com os anticoagulantes, né? O papel do anticoagulante na TEP, principalmente, é evitar a recorrência de novo episódio tromboembólico e impedir a progressão do trombo. A terapia inicial pode envolver medicações parenterais, heparinas, né? Ou medicações orais, antagonistas de vitamina K ou os anticoagulantes orais diretos. Atualmente, o principal tratamento são com os anticoagulantes orais diretos. Eles têm dois mecanismos de ação principal: os inibidores diretos da trombina, que é a dabigatran, e os inibidores do fator 10 ativado, a pixabana, edoxabana e rivaroxabana. Os estudos que lançaram esses anticoagulantes orais diretos, na época chamados de novos anticoagulantes, né, foram estudos de não inferioridade em relação ao tratamento convencional, que era a heparina e antagonista de vitamina K, a farina, né? Esses estudos foram de não inferioridade, mostrando que eles têm a mesma eficácia do tratamento convencional. Porém, esses medicamentos, a vantagem deles não é em relação à eficácia. A eficácia é semelhante ao tratamento convencional que já existia. Eles brilham principalmente na segurança, em causar menor risco de sangramento grave nesses pacientes. Então, o principal fato
positivo desses medicamentos é maior capacidade de segurança em relação a sangramento. Além disso, eles têm uma maior facilidade posológica, não precisam de controle com exame laboratorial, têm menos interações medicamentosas e menos interações com o alimento, em relação à varfarina, que a gente usou por muito tempo, né? E desde 2016, o Colégio Americano de Medicina Torácica, o CHEST, já publicou que os anticoagulantes orais diretos são a primeira escolha para o tratamento de TEP. A gente não fala mais ou isso ou aquilo, ou novos anticoagulantes ou varfarina. A primeira escolha é os anticoagulantes orais diretos, né? O uso da varfarina vai ficar limitado a casos específicos, por exemplo, pacientes com doença renal avançada e síndrome antifosfolípide. A varfarina, quem já trabalhou com ela, né, sabe como é difícil manter o paciente com anticoagulado, né, controle de RNI, depois que surgiu o WhatsApp, o paciente ficava mandando resultados de exame para a gente por WhatsApp, né, para fazer ajuste de dose, e era um transtorno, né. Esses medicamentos ajudaram muito até nisso, né, até na relação do médico com o paciente nessa situação. Contraindicações relativas para o uso de anticoagulantes: sangramento ativo, doença ulcerosa péptica ativa, distúrbios conhecidos na coagulação, plaquetopenia, menor que 50.000, AVC hemorrágico recente, hipertensão arterial sistêmica não controlada, cirurgia maior ou politraumatismo nos últimos 3 meses, anestesia neuroaxial, doença intracerebral ativa, anemia grave ou de causa não explicada, tumores ulcerados, neoplasia intracraniana ou intraespinhal, trombocitopenia induzida por heparina. Essas são as principais. Aqui um esquema da anticoagulação que a gente faz hoje em dia, né? Aqui no primeiro aqui é o que a gente fazia, pouco usado, né? Então, a anticoagulação é dividida em 3 etapas principais. A primeira etapa, que vai do primeiro dia às primeiras 3 semanas, que a gente chama de tratamento inicial. O tratamento de manutenção, que dura no mínimo 3 meses. E, mais falado atualmente, o tratamento estendido, que é conforme a indicação. Então, o tratamento convencional que existia, né, o anticoagulante, a gente começava com o anticoagulante parenteral, heparina, com varfarina, por no mínimo 5 dias, até que o RNI chegasse entre 2 e 3 por 2 dias consecutivos, para a gente continuar o tratamento suspendia aqui a heparina e continuava com a varfarina, né? Sempre com a dose ajustada para manter o RNI entre 2 e 3, que é a faixa terapêutica. Depois surgiram os novos anticoagulantes, né? E desses novos anticoagulantes, desses 4, 2, eles também os estudos exigiram que eles foram elaborados para ser usados também com um período de anticoagulante parenteral, heparina, antes, por no mínimo 5 dias, e eles são a dabigatrana e a edoxabana, né? Aqui na dose do tratamento inicial, a dose de manutenção e a dose de tratamento estendido. Na dabigatrana é a mesma dose. Na edoxabana também, um uso mínimo por 5 dias de heparina, para depois passar para a edoxabana e seguir o tratamento de manutenção, tratamento estendido, se indicado. E 2 desses anticoagulantes orais direto, eles foram elaborados para serem usados desde o primeiro dia, sem necessidade do uso de heparina anteriormente. Então, desde o início, eles são usados, podem ser usados, a rivaroxabana e a apixabana, porém, nessa fase inicial, numa dose maior. Por quê? Porque essas primeiras semanas são as semanas de maior risco de recorrência do evento, maior risco de recorrência da embolia. Então, por isso, esses medicamentos são usados em maior dose nesse período. A rivaroxabana, 15 miligramas de 12 em 12 horas por 3 semanas, seguido de 20 miligramas uma vez ao dia, no tratamento de manutenção e também no tratamento estendido. Em alguns casos, tratamento estendido podendo reduzir posteriormente a dose após a fase de tratamento, né? E a apixabana começa com uma dose já no início também, sem heparina anteriormente, de 10 miligramas de 12 em 12 horas, usa por 1 semana,
seguido da dose de 5 miligramas de 12 em 12 horas, nessas 3 primeiras semanas, e a mesma dose que vai seguir no tratamento de manutenção e no tratamento estendido. E a enoxaparina, né? Alguns casos que não podem usar nenhum dos outros com anticoagulantes, principalmente gestantes, né? A gente ainda tem que usar a enoxaparina na dose padrão, que a gente conhece, 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, e segue dessa maneira até o final do tratamento. Anticoagulação em situações especiais, né? Como acabei de falar, gestação, puerpério e amamentação, o recomendado é heparina de baixo peso molecular durante toda a gestação e até 6 semanas após o parto. Neoplasia ativa, considerar heparina de baixo peso molecular, mas atualmente a edoxabana e a rivaroxabana são opções em pacientes sem neoplasia do trato gastrointestinal. Pacientes obesos, a pixabana e a rivaroxabana são opções seguras, independente do peso ou de índice de massa corporal. E na doença renal, em geral, os anticoagulantes orais diretos não são recomendados em pacientes com crise menor que 30, mas pode-se considerar o uso de apixabana e edoxabana em dose reduzida. Os nefrologistas têm usado muito, principalmente a apixabana. A gente vê muito isso aqui em dose reduzida nos pacientes renais crônicos. Falando um pouquinho aqui do tempo de anticoagulação, que é uma grande interrogação que a gente tem ainda hoje, porque isso mudou muito nos últimos tempos, né? Pacientes com embolia pulmonar com fator de risco conhecido e transitório, você sabe o que causou aquela embolia pulmonar, por exemplo, trauma, cirurgia maior, cesárea, você pode considerar a suspensão após 3 meses de tratamento, né? Mas o fator de risco, ele tem que ser removido para você suspender a anticoagulação. Esses 3 meses não é a partir do momento que teve o evento e você vai considerar 3 meses. Por exemplo, o paciente teve uma fratura, vai ficar com a perna imobilizada, teve uma embolia pulmonar no pós-operatório. Você vai considerar a contagem dos 3 meses após o paciente remover o fator de risco, ou seja, após ele voltar a mobilizar essa perna, né? Então, esses 3 meses, a área certa de contar é após a remoção do fator de risco que esse paciente tem. Agora, os pacientes com fator de risco permanentes, TEV prévia, doença autoimune, ou que o fator de risco não é identificado, você fez a propedêutica, pesquisou, não conhecia, conseguiu identificar um fator de risco, a gente chama esse TEP de TEP idiopático ou não provocado, a gente tem que considerar a terapia estendida para esse paciente. Por quê? Porque o risco de recorrência dessa embolia pulmonar supera o risco de sangramento desse paciente. Então, a gente tem, antigamente a gente falava de 3 meses, 6 meses, 12 meses, né? A gente não está falando aqui mais desse tempo. Essa discussão aqui dos estudos falam que a gente tem que considerar em pacientes com TEP não provocado, anticoagulação eventualmente para o resto da vida, né? Mas como assim? Vão anticoagular o resto da vida todo mundo? A gente tem estudos, principalmente um estudo francês, eu não coloquei aqui, que fez um estudo de 18 meses. Então, a gente tem dados que 18 meses esses pacientes se mantêm protegidos de recorrência em uso de anticoagulante. Porém, esses pacientes, depois de 18 meses, eles foram acompanhados até 24 meses. Parou a anticoagulação com 18 meses e seguiu até 24 meses sem anticoagulação. Nesse período, a curva de recorrência deles se igualou à curva de quem fez o tratamento de 6 meses, ou seja, se igualou lá no final, mostrando que esse paciente estava protegido enquanto estava sobre o uso de um anticoagulante. Então, nos pacientes com TEP idiopático não provocado, a ideia atualmente que tem que ser discutida é um tratamento eventualmente prolongado, eventualmente para o resto da vida. Não há tempo definido de interrupção do anticoagulante na fase estendida, né? Isso vai ter que ser individualizado. A manutenção da terapia anticoagulante deve ser considerada enquanto o risco de sangramento for menor que o benefício da anticoagulação. Por quê? Porque um fenômeno embólico predispõe a novo fenômeno embólico, né? Se o paciente tem um TEP não provocado, teve uma embolia, ele vai estar sempre sob o risco de ter uma nova embolia. Então, isso deve ser considerado sempre que
o risco de sangramento for menor que o benefício da anticoagulação. E, como mensagens finais aqui, para a gente relembrar, tromboembolia pulmonar é uma entidade frequente de alta mortalidade. A estratificação de risco é a base fundamental para a definição do tratamento. Talvez o que mais importante que a gente discutiu aqui hoje foi a estratificação de risco. Espero que vocês tenham entendido principalmente essa parte. Quem já sabia possa ter revisado, né, essa parte. Trombólise é o tratamento de escolha para o paciente de alto risco com instabilidade hemodinâmica. Pode ser considerado nos pacientes de risco intermediário alto, mas de forma individualizada, como a gente discutiu. Os anticoagulantes orais diretos são as opções de primeira linha de tratamento para os demais pacientes. A anticoagulação estendida deve ser considerada para os pacientes com TEP não provocado, sem fator de risco conhecido. E, apesar dos avanços no manejo de tratamento da embolia pulmonar, cerca de 30% dos pacientes irão apresentar defeitos perfusionais persistentes, residuais, apesar de anticoagulação adequada, permanecendo com dispneia residual crônica nesses casos. Então é isso. Agradeço aí a atenção de vocês e desculpa qualquer coisa aí.